Olá, meu nome é Marelija, sou deficiente visual e vocês estão acompanhando a minha vida desde quando eu perdi a visão. Aproveite para curtir o vídeo de hoje e compartilhar com seus amigos, pois o assunto é bem atual. Vamos falar sobre pandemia. Como que está aí na sua cidade? Aqui está um estado bem crítico. Estou falando de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Não quero falar sobre o governo, nem pôr a culpa nele. Não que eu queira eximir o governo da sua culpa, mas não é disso que eu quero falar. Sabe, eu sempre me achei blindada, de certa forma, do Covid, porque eu tomo hidroxicloroquina e tomo anticoagulante, que são 2 remédios usados no tratamento do Covid. Mas semana passada, confesso para vocês que eu fiquei um pouco chocada ao receber a notícia de uma amiga minha, que eu conheço virtualmente, que está internada por conta do Covid. E ela toma o mesmo anticoagulante que eu tomo. E ela está na UTI, entubada. Então vocês imaginam. Acompanhem meu raciocínio. O anticoagulante é usado no tratamento das pessoas que têm obstrução pulmonar, justamente para evitar de ser entubada ou quando estão entubadas, para melhorar esse encapsulamento dos alvéolos, né? Como eles dizem. Se ela que toma já o anticoagulante ficou entubada, isso quer dizer que eu não estou nem um pouco blindada contra o Covid. Estou tão arriscada a pegar e ter um caso grave quanto todos os brasileiros por aí. Isso me assustou bastante e fez eu começar a refletir sobre essa pandemia um pouco mais. Eu já conversei um pouquinho sobre isso com todos vocês aqui do canal, falando sobre a empatia e o quanto a gente tem que pensar e se colocar no lugar do outro ao cuidar para a pandemia. Mas hoje eu quero refletir um pouquinho mais a fundo sobre tudo isso. Como eu estava dizendo, a gente tem a tendência a pôr a culpa no governo. Ah, porque o governo demora para agir, porque o governo demorou para mandar oxigênio para Manaus, porque o governo está demorando para trazer a vacina para todo mundo, porque o governo isso, porque o governo aquilo. Ok, não discordo de nada disso. Como eu disse, não estou aqui para defender o governo. Mas e o que nós estamos fazendo? Porque é fácil a gente pôr a culpa no outro e não pensar na nossa ação. Assim como a gente vive reclamando da corrupção no mundo e no governo, mas a gente não olha as nossas pequenas corrupções, como por exemplo, furar a fila, não devolver um troco errado, coisas desse tipo, jogar lixo na rua, sabe? Tem coisas que a gente nunca esquece. Quando eu era, acho que adolescente ou pré-adolescente, eu estava viajando com meu pai e meu irmão e eu tinha tomado uma água de coco na praia. Eu estava com coco na mão, dentro do carro, e falei pro meu pai, quando passar por uma lixeira, você encosta que eu preciso jogar o coco. E tava num semáforo assim, e tinha lixeira, e meu pai falou assim, ó, fechou o semáforo, corre lá e joga. E eu lembro que eu corri, a gente tava bem no cantinho assim, próximo à calçada, eu abri a porta do carro, corri, joguei e voltei. E daí logo em seguida o carro que tava atrás da gente saiu buzinando atrás da gente. E meu pai falou assim, que esse homem tá buzinando atrás da gente e tal. Daí ele emparelhou o carro com a gente e falou assim, parabéns pela atitude da sua filha, hein? Parabéns por educá-la tão bem e tal. Aí meu pai, obrigada. E assim, pra mim aquilo era uma atitude muito comum. Nunca na minha cabeça me passou de jogar um coco na rua. É óbvio que eu ia jogar o coco numa lixeira. Imagina, ainda mais um coco. Quem joga um coco na rua? Tem gente que joga, né? Enfim, por isso que o homem tava dando os parabéns pra mim pela minha atitude. Então, eu fico pensando nisso, né? A gente gosta de criticar por a culpa em A, B e C, mas não olha pro nosso próprio umbigo e pensar nas nossas culpas. Quantas pessoas estão por aí se aglomerando? Quantas pessoas estão por aí andando sem máscaras? E nós, estamos nos aglomerando? Estamos deixando de usar máscaras? Estamos deixando de passar álcool, de nos cuidar? O que nós estamos deixando de fazer? É fácil condenar o governo por não mandar vacina, por não mandar oxigênio para Manaus, por não cuidar do sistema de saúde. Mas será que se a gente cuidasse, se a gente ficasse em casa, se a gente fizesse as medidas de prevenção, se a gente fizesse todo o protocolo para se cuidar, a saúde estaria em colapso? Eu fico me perguntando isso.
E eu gostaria que vocês me ajudassem a responder todas essas perguntas, porque eu realmente fico nessa dúvida. O que vocês acham sobre isso? Me ajudem a responder? Que tal? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima!